Olá, turma, sejam todos muito bem-vindos à nossa 16ª aula do ensino remoto emergencial, ainda no tema Geometria Analítica. Bom, essa aqui agora é a última aula do ano, eu vou dar ela em duas partes. A primeira parte, eu vou falar da área de um triângulo. E a segunda parte, a gente vai olhar bissetrizes de duas retas, bissetriz do ângulo de duas retas, nesse plano cartesiano. Então vamos lá, imagina que a gente tem aqui um triângulo no plano cartesiano formado pelos pontos A, B e C. Como que eu calculo a área desse triângulo aqui? Bom, a área de um triângulo é simples, é meio, metade da base vezes a altura. Bom, qual que é a base? A base é a distância de B até C. E a altura é a distância de A até essa reta formada pelos pontos B e C. Então, dadas as coordenadas de B e C, o que eu tenho que fazer para achar as coordenadas dessa reta? Bom, eu pego um ponto H aqui. Esse ponto H aqui, o que ele tem em comum com B e C? Bom, B, H e C, eles pertencem à mesma reta. Então, se a gente faz aquela condição de que x e y de H, x de B e y de B, x de C e y de C, 1, são colineares, essa determinante aqui tem que ser igual a zero. E aí a gente consegue encontrar as coordenadas da reta que possui os pontos B e C. Tendo essas coordenadas, o que eu posso falar? Tendo essas coordenadas aqui, eu consigo calcular a distância de A até R. Como que é a distância de A até R? Seria as coordenadas, o módulo de A1, x mais B1, y mais C1, dividido por A1 ao quadrado mais B1 ao quadrado, raiz disso aqui. Bom, assim que a gente calcula a distância de um ponto até a reta. Nesse caso aqui, a nossa reta vai ser a reta que liga esses dois pontos, a gente obtém por essa equação. E aí, com essa fórmula de distância, a gente consegue essa distância aqui. E como que a gente consegue a distância de B até C? Distância de B até C vai ser igual a raiz quadrada de quê? X de B menos x de C ao quadrado mais y de B menos y de C ao quadrado. Então a gente resolve isso aqui. Quando a gente vai calcular a área do triângulo, então a gente vai ter 1/2 de que? Base. O que é a base? É a distância de B até C, vezes a altura, que é a distância de A até a reta R, que a gente consegue por essa fórmula aqui. E aí, quando a gente desenvolve isso aqui, a gente consegue a seguinte fórmula. A área do triângulo ABC vai ser igual a meio do módulo de D, em que D vai ser a determinante das coordenadas da matriz formada pelas coordenadas do ponto de A, as coordenadas do ponto de B e as coordenadas do ponto de C. Completa tudo com 1, calcula essa determinante. Então, a metade dessa determinante em módulo vai ser a área do nosso triângulo. Então, para calcular a área do nosso triângulo, o que a gente precisa ter em mente? Primeiro, se você não quiser gravar essa fórmula aqui, que é muito simples, você pode gravar todo esse processo aqui. Então, eu aconselho que vocês simplesmente gravem essa fórmula aqui, meio do módulo de D. E aí, na matriz D, você coloca as coordenadas dos 3 pontos. Muito simples. Vamos para um exemplo aqui, encontrar a área do triângulo de vértices A, 0, 0 e 1, B, 2 e menos 3, e C, menos 3 e menos 2. Bom, eu não vou nem desenhar o plano cartesiano com esses pontos, já vou direto para a conta.
Vamos calcular a determinante de D, que vai ser aqui. A gente tem o ponto 0, 1, 2 e menos 3, referente a B, e referente a C, menos 3 e menos 2. A gente completa aqui, ó, com 1. E aí a gente vai calcular esse determinante. Como é que a gente calcula esse determinante? A gente tem aquela regrinha lá que a gente coloca 0, 1, 1. Repete a matriz, né? Menos 3, 1, menos 3, menos 2 e 1. E agora repete as duas primeiras colunas. 0, 2, menos 3, 1, menos 3, menos 2. E aí a gente multiplica as diagonais. Primeiro aqui, ó, as diagonais principais, faz essas multiplicações aqui. O que a gente vai ter? 0 vezes menos 3 vezes menos 1 é 0, mais 1 vezes 1 vezes menos 3 vai ser menos 3. 1 vezes 2 vezes menos 2 vai ser menos 4. Menos, agora as diagonais secundárias, a gente faz a multiplicação aqui, ó. Menos 3 vezes menos 3 dá 9, mais menos 2 vezes 0, menos 2 vezes 1 vezes 0 dá 0, mais 1 vezes 2 vezes 1 dá 2. Então, o que a gente tem aqui, ó? 0, menos 3 mais menos 4. Então, a gente tem menos 7. Menos 9 mais 2. 9 mais 2 positivo dá 11. Com menos aqui da frente, menos 11. Então, o que a gente tem aqui, ó, é menos 18. Então, a área do triângulo ABC vai ser igual a meio do módulo de D. Só que o que é o módulo de D? Módulo de D é igual a menos 18. Então, isso vai ser igual a meio de 18 positivo, que vai ser igual a 18 dividido por 2, 9. 9 é o resultado da área desse triângulo. Muito simples. Ou grava todo esse processo, obtém a reta R, né? E aí calcula essas distâncias, distância de B até C, distância de A até R. Ou você grava essa fórmula aqui, ó, meio do módulo do determinante de uma matriz formada pelas coordenadas dos 3 pontos. Joia, pessoal? Vamos para a parte 2 agora. Parte 2 da aula 16 do ensino remoto emergencial no tema geometria. Nessa parte a gente vai ver bissetrizes dos ângulos de duas retas. Bom, a gente tem o plano cartesiano aqui e temos a reta R e a reta R. Duas retas concorrentes, ou seja, elas têm um ponto em comum. Bom, obviamente, quando essas retas se encontram, existe um ângulo formado entre elas. Na verdade, existe dois ângulos diferentes, né? Bom, existe esse ângulo aqui, que é igual a esse ângulo aqui, e existe esse ângulo menor aqui, que é igual a esse ângulo menor. E aí, eu quero saber como calcular a bissetriz dessa reta. O que seria a bissetriz? Como calcular a reta bissetriz dessas duas retas? A reta bissetriz seria uma reta que passa por esse ponto e corta esse ângulo em duas partes iguais. Também temos uma segunda reta que passa por esse ponto e corta esse ângulo e esse ângulo em duas partes iguais. Supondo que a reta R tenha coordenadas A1x mais B1, A1x mais B1y mais C1 igual a 0, fórmula geral dela, e a reta S A2x mais B2y mais C2 igual a 0, fórmula geral. Como que a gente encontra essas duas retas aqui? Bom, primeiro imaginemos aqui, ó. Temos um ponto P nessa reta bissetriz com coordenadas genéricas x e y. A distância desse ponto P até a reta S vai ser a mesma distância do ponto P até a reta R. Esse ponto está exatamente na metade, vou chamar aqui de P1. Analogamente aqui, se a gente tiver uma outra reta aqui passando por isso, a gente vai ter um ponto que vai ter uma distância igual
para a reta S e igual para a reta R. Então a reta S está cortando aqui, a distância desse ponto até essa reta vai ser igual à distância desse mesmo ponto até essa reta R. E aí, tendo esses pontos em comum, vou colocar aqui XY também, só para indicar que é genérico, é um ponto qualquer pertencente a essa reta. E aí, como que a gente pode fazer para obter a equação dessa reta aqui que passa pelo ponto P? Bom, é só igualar essas duas equações aqui, ó. Igualar a distância de P até R com a distância de P até S. Entendeu? A distância de P até R igual a distância de P até S. Quando a gente faz esse cálculo, o que a gente tem? Distância de P até R. Então, vai ser a distância de P. Aqui, ó, eu coloquei x1 aqui, mas não é x1, é x genérico. Então, a gente tem a equação 1 dividido aqui por A1 ao quadrado mais B1 ao quadrado, que é referente à reta R. E referente à reta S, a gente tem aqui, ó, A2x mais B2y mais C2 em módulo dividido por A2 ao quadrado mais B2 ao quadrado. Se estiver esquecendo disso aqui, é só olhar a aula nossa lá, distância de ponto até reta, que foi a aula 15. E aí, igualando essas duas equações aqui, no final, aqui está em módulo. Eu quero sumir com esse módulo, né, para poder resolver o problema. E aí, quando a gente vai resolver esse módulo aqui, a gente pode ter positivo, um resultado positivo, um resultado negativo, né? Como isso aí vocês devem ter visto, função modular no primeiro ano do ensino médio. E aí, para eu sumir com esse módulo aqui, eu vou colocar um mais e menos. Então, essa equação vai ser igual a mais ou menos essa equação. Joguei tudo para o primeiro membro e igualei a zero. Então, aqui a gente vai levar toda essa fórmula aqui com mais e menos. Depois, no final, a gente lembra quando a gente fazia lá, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, aí achava a raiz, o delta lá, e na hora que a gente ia calcular o x do vértice e o y do vértice, você isolava o sinal de mais e depois a gente fazia a mesma conta com o sinal de menos. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Para obter a equação da reta aqui, a gente vai simplesmente resolver. Aqui está errado, tá, gente? Ó, não tem esse x1 e y1. É um x genérico e um y genérico. E aí a gente vai resolver aqui, vai separar, vai ter tudo em função de x e y com o sinal de mais e depois tudo em função de x e y com o sinal de menos. Resolveu, você vai ter a equação dessa reta e dessa reta. Uma das retas vai representar o sinal vai ser obtida com sinal de mais, a outra reta vai ser obtida com sinal de menos. E aí vamos para um exemplo aqui, ó. Vamos lá, ó. Encontre as equações das bissetrizes dos ângulos entre R, 3x mais 4y menos 12 igual a zero e S, 8x mais 6y menos 5 igual a zero. Vamos lá então. Primeiro, o que a gente vai ter? Ó? 3x mais 4y menos 12 em módulo dividido por raiz de, o que é A? 3 ao quadrado. O que é B? 4 ao quadrado. E aqui agora a gente vai ter a reta S, 8x mais 6y menos 5 dividido, o que é A? É 8. Então aqui vai ser raiz de 8 ao quadrado. O que é B? É 6 mais 6 ao quadrado. Vou tirar do módulo, então vou passar tudo para o primeiro membro. Então eu vou ter 3x mais 4y menos 12 dividido, vou resolver isso aqui, ó, 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Então aqui a gente vai ter raiz de 25 igual a... Aqui eu vou tirar do módulo, deixando o sinal de mais ou menos. 8x mais 6y menos 5
dividido por... Aqui, 8 ao quadrado, 64, mais 6 ao quadrado, 36. 64 mais 36 dá 100. Então, raiz de 100. Bom, não passei pelo primeiro membro ainda, como eu falei, mas vou passar aqui agora. Ó. Vamos lá. O que a gente tem aqui, ó, vai ser o quê? Aqui, essa raiz aqui vai ser igual a 5, essa raiz de 100 vai ser igual a 10, né? Vou multiplicar as duas igualdades aqui por 5, né? Vou multiplicar as duas equações aqui, ó, por 5, né? Tudo que eu faço no primeiro membro, eu posso fazer no segundo membro. Então, vou multiplicar por 5. Simplifico esse 5 com esse 5, vai dar 1. Simplifico esse 5 com esse 10, vai dar 2 aqui. Então, eu vou fazer 2 vezes isso, 2 vezes 3, multiplicando cruzado, mais 4y menos 12, vai ser igual a mais ou menos 8x mais 6y menos 5. Bom, vou multiplicar aqui, ó, 2 vezes 3, 6x. 2 vezes 4, mais 8y. 2 vezes menos 12, menos 24. Vou passar isso aqui para o primeiro membro agora. Vai continuar mais ou menos 8x mais 6y menos 5 igual a 0. Agora é o seguinte aqui, ó. A gente vai resolver como? Se for mais, se esse sinal for positivo, a gente vai ter 6x mais 8y menos 24 mais 8x mais 6y menos 5 igual a 0. Se esse sinal for negativo, for menos, se menos, a gente vai ter 6x mais 8y menos 24. Agora negativo, menos 8x menos 6x menos 5. Menos 5 vai dar mais 5, igual a 0. Bom, viram por que a gente tirou do módulo e manteve o mais ou menos? E aí a gente leva tudo com mais ou menos. Aí aqui agora a gente resolve. Se esse sinal for mais, vai ser isso. Se esse sinal for menos, vai ser isso. E aí o que a gente tem aqui? Vamos resolver. Bom, se mais, a gente vai ter 6x mais 8x, 14x, 8y mais 6y mais 14y, menos 24 menos 5, menos 29, igual a 0. Essa aqui é a equação de uma das retas bissetrizes. E se menos, a gente vai ter 6x menos 8x vai dar menos 2x, 8y menos 6y vai dar mais 2y, menos 24 mais 5 vai dar menos 19. Essa aqui é a equação da segunda reta bissetriz. A gente tem um plano cartesiano, duas retas, então a gente tem uma reta bissetriz aqui e uma reta bissetriz aqui. Notem que essas duas retas, elas formam um ângulo de 90 graus entre elas. Vamos conferir aqui se forma um ângulo de 90 graus entre elas. Como que a gente faz essa conferência? Bom, vamos primeiro pegar essa equação aqui, ó, e colocar ela na forma reduzida. Bom, na forma reduzida, eu vou colocar 14y, eu vou isolar o y, né? Vai ser igual a menos 14x mais 29. Ou seja, passei isso aqui para o segundo membro. Y vai ser igual a menos 14x dividido por 14 mais 29 dividido por 14. Y vai ser igual a menos x mais 29 sobre 14. Agora eu vou pegar essa equação aqui e vou colocar ela também na forma reduzida. Então vou pegar, ó, 2y, vou isolar o y, vai ser igual a 2x, passei para o segundo membro, mais 19. Então y vai ser igual a 2x dividido por 2 mais 19 dividido por 2. Y vai ser igual a x mais 19 sobre 2. Então aqui a gente tem o quê? Que o M1 vai ser igual a menos 1. E aqui a gente tem o quê? Que o M2 vai ser igual a 1.
E aí, M1 vezes M2 vai ser igual a menos 1 vezes 1, que é igual a menos 1. Bom, quando a gente tem isso igual a menos 1, quando a gente tem o coeficiente linear de uma reta vezes o coeficiente linear de outra reta, dando esse produto dando um valor menos 1, quer dizer que essas duas retas são perpendiculares. Então, essas duas retas formam 90 graus entre elas. Então, realmente, essas duas retas aqui que a gente obteve são as retas bissetrizes das retas R e S. Tá joia? Então, é só igualar essas duas equações aqui, a distância de um ponto P qualquer até essas duas retas, e aí a gente consegue achar a equação das retas bissetrizes. Tá joia, pessoal? Vou deixar poucos exercícios dessa lista de exercícios para entregar a semana que vem. E aí já vou colocar ela hoje, quinta-feira, que aí na semana que vem vocês podem me entregar até sexta-feira, mas quanto antes vocês me entregarem, mais rápido entrarão de férias, tá? Então tenham todos um ótimo final de semana, ótimos estudos e boas férias.